Olá, gente, a graça e a paz. Passamos alguns dias, estávamos em recesso, estamos de volta com mais um Minutos no Jardim. Amém? Nós estamos com uma palavra que Deus nos deu nessa madrugada e o tema é: o que eu tenho feito com as oportunidades que Deus me dá? Aqui em Colossenses, nas cartas de Paulo, capítulo 4, verso 5, a palavra do Senhor diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Se você continuar lendo, você vai ver o que Paulo exorta, aconselha o povo, de Colosso. Queridos e queridas, o que são oportunidades? São chances que Deus nos dá, são possibilidades que Deus nos dá e que muitas vezes nós não aproveitamos, nós deixamos passar. E muitas vezes essas oportunidades não voltam mais. Por isso que é importante nós aproveitarmos as oportunidades que Deus tem nos dado. O que é que eu estou fazendo com elas? O que é que você, irmã, irmão, está fazendo com elas? O oposto de oportunidades é inutilidade, é problema. Então, muitas vezes nós nos tornamos inúteis com as oportunidades que Deus nos dá e a gente não agarra, vou no popular, a gente não pega essas oportunidades e vai fazer, trazendo para a nossa vida espiritual, para a gente poder pregar. Ah, mas eu não sou pregador, nem sou pregadora. Não precisa, queridos. Com a nossa vida, nós estamos apresentando Jesus às pessoas. Com a nossa vida de mudança, de transformação, quem nós éramos, quem somos hoje, o que já mudou no nosso caráter, naquilo que Deus tem forjado, naquilo que o Espírito Santo tem trabalhado, porque é Ele que muda, que convence o homem do pecado e do juízo. Queridos, a gente tem algumas listas aqui, algumas pessoas que não aproveitaram as oportunidades, como Sansão. Nós conhecemos a história desse homem de Deus e ele não conseguiu. As oportunidades que Deus deu para ele foi estragando, perdendo, mas Deus é tão bom e misericordioso que no final ainda concedeu aquele pedido que ele fez. Outra pessoa que infelizmente também não aproveitou as oportunidades, Jezabel, não era do povo de Deus, mas casou com um homem que era da linhagem, que era do povo de Deus, e ao invés dela ser transformada pela palavra, pelo Deus Todo-Poderoso, ela não aproveitou as oportunidades e fez tudo errado. Agora também nós conhecemos alguns personagens que aproveitaram as oportunidades. Davi é um deles. A mulher de Samaria, aquela mulher tinha uma história, mas ela aproveitou aquela oportunidade quando ela se encontrou com Jesus. Outra pessoa, Caleb. Caleb já estava com 85 anos. E às vezes você pensa que a pessoa com 60, 70 já está acabado. Não, queridos. E ele aproveitou aquela oportunidade. Vocês conhecem a história de Caleb. A nossa querida menina, eu digo isso porque eu já preguei várias vezes sobre ela, a menina que era escrava na casa de Naamã, que era a escrava da senhora, da esposa de Naamã, aproveitou aquela oportunidade de ministrar sobre o Deus Todo-Poderoso e dizer o que é que aquele senhor precisava fazer para ser curado da lepra. Ela não guardou mágoa, rancor, ela não guardou nada porque ela era escrava e aquele povoado dela acabou tudo. E ela estava justamente na casa daquele homem que era líder e que com certeza aquele povoado foi destruído. E ela aproveitou a oportunidade que Deus deu para ela. Nós também conhecemos outras pessoas como Amós. Amós foi outro que aproveitou a oportunidade
Tiago, o irmão de Jesus. Deus dá oportunidades para todos nós, todos os dias. Agora importa que eu e você estejamos atentos e não percamos as oportunidades de aproveitar para nós fazermos diferença nessa terra. Nós somos os improváveis, as improváveis que Deus conta, que Deus está contando com você e comigo. Onde está você? Cadê você? Onde eu estou? O que é que nós estamos fazendo com as oportunidades que Deus nos dá? Estamos negando Jesus? Estamos nos escondendo? Estamos dizendo, eu não tenho o que fazer não. Tem sim, querido. O vizinho, o colega de trabalho, na faculdade, na escola, você sempre tem algo para dar. Com a mudança, com uma palavra, com eu estou contigo, conta comigo. Jesus te ama, Ele te ama. E essa frase pode ser até piegas, pode ser até um chavão, mas não é. É real, é verdade. Jesus morreu na cruz para te salvar e me salvar, para te dar vida plena e vida abundante e salvação. Nós estávamos condenados à morte. Ele pagou o preço pela tua vida e pela minha. E o que é que você tem feito? Quais são as oportunidades que Deus tem te dado e você tem desperdiçado? Queridos, as oportunidades passam e pode ser que nunca mais elas voltem e a gente venha se arrepender de não ter feito. A gente conhece outro, Bartimeu, vocês conhecem? Cego de nascença e vivia ali naquela passagem onde Jesus estava ali passando com aquele povo, com os discípulos, com aquela multidão. E ele ouviu falar de Jesus. E ele aproveitou aquela oportunidade e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas começavam a fazer mais barulhos. E os discípulos diziam: quem é que começou a reclamar? Estou falando com minhas palavras, porque não estou com a Bíblia aqui aberta. Mas ele não se importou com o barulho, com as reclamações, ele começou a clamar mais alto. Ele aproveitou aquela oportunidade. E vocês sabem o final dessa história. E Jesus pergunta o que ele quer. Ele podia pedir tanta coisa, ele vivia mendigando, ele vivia ali pedindo esmolas, mas ele pediu para ser curado da visão. E Jesus, aleluia, atendeu. Imagina se ele não tivesse aproveitado aquela oportunidade, não teria sido salvo, curado. Aleluia, queridos. Olha o que é que diz aqui em Apocalipse, capítulo 3, verso 5. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Não neguem o nome de Jesus, queridos. Queridas, Bartimeu foi um homem, aleluia, que não conhecia, mas ouviu falar de Jesus. E quando soube que ele estava passando ali, ele aproveitou aquela oportunidade e foi curado. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Ele insistiu, ele não calou, não se intimidou, não se incomodou, não desanimou diante daqueles grandes desafios. Jesus, filho de Davi, olha só, tem misericórdia de mim. E para a gente terminar, a mulher do fluxo de sangue também foi outra que aproveitou aquela oportunidade. E a Bíblia diz que ela rastejava no meio da multidão. Já vivia 12 anos com aquela problemática que era a menstruação. Ela vivia longe da aldeia, porque naquela época as mulheres eram tidas como impuras. Sofreu, creio eu, que longe da família, mas ela aproveitou aquela oportunidade. E agora, no dia de hoje, o que é que eu e você estamos fazendo com as oportunidades que Deus tem colocado nas nossas mãos?
Que eu e você, a gente não perca essas oportunidades, que a gente pegue e a gente faça aquilo que Deus tem nos dado, para que a gente saia da cegueira espiritual, para que a gente saia dessa vida medíocre que muitos de nós estamos vivendo. Por quê, irmã Neuza? Que palavra dura, sim. Porque Deus é todo poderoso, é o dono do ouro, da prata, é o dono de tudo, é o nosso Pai. E muitos de nós estamos vivendo como escravos. E Deus nos convida nessa tarde, quase. Aproveite as oportunidades que Deus tem te dado, porque Ele tem muito para ti. E o principal, a salvação, aleluia, e a vida eterna com Cristo. Amém? E nós vamos terminar aqui deixando mais uma palavra. Meditem em Apocalipse capítulo 2, o verso 4 e o verso 5. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família, em nome de Jesus.